Marcos capítulo 14, versículos 1 a 11. Irmãos, esse trecho de Marcos introduz a última secção do livro, em que entramos nos últimos dias de Jesus antes da sua crucificação. Ele vem logo na sequência em que Jesus expõe um sermão profético sobre o fim dos tempos. E logo a seguir Marcos muda o seu foco para relatar o cumprimento do que Jesus já tinha dito pelo menos por 3 vezes ao longo do seu ministério aos seus discípulos, do que aconteceria com ele em Jerusalém, a sua morte e a sua ressurreição. Nós podemos ver ao longo do livro de Marcos uma crescente oposição dos líderes religiosos, dos escribas e dos fariseus para com Jesus, à medida que o ministério de Jesus acontecia ao longo dos vários anos que se passavam. Eles queriam matar Jesus porque o temiam, porque a multidão estava admirada com a sua doutrina. Queriam matar Jesus por inveja, como é visto em Marcos capítulo 11, versículo 18. E quando Jesus chega em Jerusalém, essa oposição cresce ainda mais. Quando Jesus entra no templo, expulsa os comerciantes do templo. E está relatado em Marcos capítulo 11, versículo 15. Jesus também é confrontado pelos sacerdotes acerca da sua autoridade, que está relatado em Marcos capítulo 11, versículos 27 a 28. Eles tentam apanhar Jesus em alguma palavra, que está relatado em Marcos capítulo 12, versículo 13. E por fim vemos ainda uma crítica direta de Jesus à hipocrisia dos escribas, que está relatada no versículo 38 do capítulo 12. Agora, entrando no capítulo 14, Marcos começa por relatar 2 episódios que aconteceram em momentos diferentes, que estão aqui organizados dessa forma para mostrar o contraste entre eles. O primeiro destes momentos aconteceu em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, como é relatado no Evangelho de João. E o segundo episódio é a traição de Judas, que Marcos indica aqui que aconteceu 2 dias antes da Páscoa. Esse padrão de organização, de começar uma história, mudar para outra e voltar depois à história principal, é um padrão encontrado ao longo de todo o livro de Marcos, que nos ajuda a perceber como é que essas duas histórias estão ligadas. E com base nisso, a história que Marcos relata aqui, o resumo dessa história é que na proximidade da sua morte, Jesus é honrado por uma mulher e é traído por Judas. Nós podemos ver então que essas histórias estão ligadas e que elas ilustram que nós não podemos servir a 2 senhores. Essa é a mensagem deste texto. Nós não podemos servir a 2 senhores. As nossas atitudes vão mostrar mais cedo ou mais tarde a quem nós escolhemos servir, a um ou a outro. Então vamos começar a ler vamos começar a expor aqui o texto no versículo 3. Como eu disse, aconteceu cronologicamente primeiro do que o outro. Versículos 3 a 9. Um episódio em que Jesus é honrado. Jesus é honrado. Nessa primeira parte, versículo 3, aconteceu cerca de 4 dias antes da Páscoa. Começa aqui, estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão o leproso, vê uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Primeiro vamos introduzir então onde é que isso aconteceu. Era Betânia, ficava a cerca de 4 quilômetros de Jerusalém, portanto já muito próximo da entrada de Jesus a Jerusalém. Era um lugar onde Jesus tinha amigos, e aqui é dito que ele come na casa de Simão, o leproso. Nós não sabemos muita informação sobre esse Simão, sabemos que Simão é um nome muito comum na Bíblia, nós não sabemos quem se trata exatamente desse Simão, mas pelo texto paralelo em João, nós podemos entender que provavelmente fosse algum parente ou amigo de Lázaro e de suas irmãs Maria e Marta. Lázaro é aquele a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque João relata que todos eles estavam presentes nessa refeição. E o texto de João também mostra que a mulher, que é dita aqui em Marcos, só fala uma mulher, mas João mostra que foi ela, a Maria, irmão de Lázaro, que ungiu Jesus. Então o texto mostra essa mulher, Maria, trazer um frasco de alabastro com um perfume muito valioso, quebra esse perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus, e que ela é criticada por ter feito isso, porque eles estavam contra ela e começaram a murmurar contra ela e achar que isso tudo tinha sido um desperdício.
Para nós percebermos melhor a situação, nós podemos ver assim, um perfume muito caro, podemos não ter ideia do valor, que eram 300 moedas, 300 denários. Um denário era um salário de um dia de trabalho, então vamos pensar aqui como um produto que custa um ano inteiro de trabalho. Se formos trazer diretamente para a nossa realidade portuguesa, um trabalho comum, digamos um salário mínimo, seriam cerca de 11 mil euros para a nossa realidade. Então, não estamos a falar simplesmente, não podemos traduzir 300 moedas de 300 euros, já seria um perfume caro, mas era algo muito mais valioso do que isso. Um ano inteiro de trabalho a ser derramado ali diante de Jesus, não é? No corpo de Jesus. Então, quando nós entendemos essa realidade do que foi aqui feito por essa mulher, Maria, nós podemos nos perguntar, será que eles não tinham razão? Será que não era razoável o que esses discípulos, o que essas pessoas que estavam ali presentes disseram? Será que não valia mesmo a pena abençoar os pobres com 300 denários? Ia ser um grande, se calhar fazer uma grande diferença, não é? Para alimentar muita gente. E pobres não faltavam naquele tempo, não faltam hoje, naquele tempo muito mais até. Será que a motivação deles não estava certa em colocarem-se crítica? Vamos ver o que Jesus disse. Jesus disse no versículo 6, deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. O que Jesus fala aqui, primeiro, é importante perceber que Jesus não desmerece que, de fato, eles podiam ter dado para os pobres o dinheiro. Sim, nós podemos fazer o bem quando quisermos aos pobres. Mas Jesus sai em defesa do que a mulher fez. Ele mostra que a mulher praticou uma boa ação para com ele. Mas a verdade aqui é que os dias de Jesus nessa terra estavam no fim. E parece que os discípulos não percebiam essa realidade. Apesar de Jesus já ter falado vez após vez o que ia acontecer em Jerusalém quando ele chegasse lá, que ele ia morrer. Jesus disse claramente isso muitas vezes. Eles continuavam com discussões do tipo, quem é o maior? Quem de nós é o maior? Não é? Eles não perceberam nada. Mas Jesus mostra assim que ele estava ali por pouco tempo e haveria pouca oportunidade de fazer o que essa mulher fez para honrá-lo, para mostrar o valor, não é, que ele tinha. E logo mais ele seria elevado aos céus, não é? Seria morto, depois ressuscitado e elevado aos céus, e os discípulos não teriam mais essa oportunidade. Portanto, os pobres temos sempre oportunidade. Jesus mostra que o problema da pobreza não vai ser erradicado antes que ele volte. Nós vamos ser sempre pobres nessa terra e nós podemos e devemos fazer o bem. No entanto, ele mostra que há algo mais importante até do que fazer o bem aos pobres. E essa mulher teve a oportunidade de fazê-lo e ela fez. Então, ao contrário dos discípulos que ouviram Jesus várias vezes e não entendiam o que ele estava a falar, essa mulher talvez tenha entendido o que iria acontecer. E como eu disse, essa mulher era Maria. Não Maria, mãe de Jesus, mas Maria, irmã de Lázaro. Outro texto que apresenta essa história, os irmãos podem abrir Lucas 10, 38 e 42, que nos apresenta quem era Marta e quem era Maria, texto bastante conhecido. Lucas 10, 38 a 42. Diz assim, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E agora em outro episódio, voltando ao nosso texto, mas agora relatado em João capítulo 12,
João capítulo 12, versículo 2, que só ouvir. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando o retel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e assim continua o texto. Ou seja, nós vemos aqui um padrão, Marta sempre a servir a mesa, e Maria com uma devoção ali aos pés do Senhor, a ouvir a sua palavra. Então, é natural entender o contexto, entender quem era Maria, qual a atitude dela para com Jesus. É natural perceber aqui que ela ouvia o que Jesus dizia, de fato, ao invés dos discípulos, parece que entrava no ouvido e saía no outro. Ela, de fato, ouviu o que Jesus dizia acerca da sua morte, da sua ressurreição. Jesus diz que essa boa parte não lhe será tirada. Essa mulher tinha esse hábito de se lançar aos pés do Senhor, de se humilhar diante dele. Nós vemos isso também em João capítulo 11, em que mostra ela a se lançar aos pés de Jesus e a chorar pela morte de Lázaro, seu irmão. Então nós vemos que alguém que se humilha aos pés do Senhor, que ouve o seu ensino, entendeu o que queria acontecer, que em breve Jesus iria morrer, que ela não teria outra oportunidade de honrá-lo com o que tinha de melhor, sem se importar com o preço, para mostrar a gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por ela. E também, na verdade, esse é uma prenda, é um presente digno de um rei. E Maria, ao ungí-lo, reconhece Jesus assim como um rei, como alguém que é digno de todo esse valor, de toda essa oferta que foi oferecida. E Jesus, de fato, aceita essa honra. É importante mencionar isso. Né? Jesus aceita essa honra que lhe foi oferecida, porque Ele é digno, de fato, disso e de muito mais e de tudo. Ele recebe esse episódio, esse perfume, como um preparo do seu corpo para o seu sepultamento, que aconteceria em breve. E mais, nós vemos aqui em Marcos, e é importante também enfatizar isso, no versículo 9, que Jesus mostra que onde for pregado o Evangelho, em todo o mundo, isso que ela fez será contado também em sua memória. E nós vemos isso agora no Evangelho de Marcos. Marcos já relatar esse episódio para ficar aqui gravado, para que todas as gerações de todo o mundo, onde o Evangelho for pregado, essa mulher também sirva como testemunho do que o Evangelho é capaz de fazer no coração de alguém, da transformação que o Evangelho pode fazer em alguém que foi cativado por Jesus, e ao mesmo tempo a importância de mostrar que Jesus é digno, Jesus está acima de todos, que Jesus é supremo em nossa vida, acima de qualquer valor. É isso que nós aprendemos na atitude de Maria. A atitude de Maria, então, mostra um coração transformado. Mostra que um coração transformado pelo Evangelho não mede limites na adoração, nem se apega a bens materiais, ao dinheiro. Ao contrário, abre mão de tudo livremente para seguir Jesus, para servir a Jesus. Já aqueles que ainda têm uma mente voltada para esse mundo, para as coisas desse mundo, não entendem o que é a verdadeira adoração por causa da sua visão materialista da vida. Não entendem a verdadeira adoração a Deus e muitas vezes criticam as pessoas que o adoram em espírito e em verdade, acham que estão desperdiçando as suas vidas, estão perdendo a oportunidade de ganhar mais dinheiro, estão a desperdiçar dinheiro até. As pessoas têm a visão apenas para essa vida e criticam, não é? Aqueles que veem a eternidade. E então nós vamos ver um contraste. Esses versículos 3 a 9 mostram Jesus a ser honrado, porque ele de fato é digno dessa adoração. Vemos aqui um coração transformado pelo Evangelho. Mas vamos ver o contraste com alguém muito próximo de Jesus, que também estava com ele, que ouviu o ensino dele, um dos seus discípulos mais chegados, um dos 12 apóstolos do Senhor, que mesmo estando com Jesus, não foi transformado pelo Evangelho. E quando chegou a oportunidade, ele acabou por escolher o dinheiro e trair Jesus, ilustrando a verdade que Jesus já tinha dito, que não se pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então foi isso tudo que aconteceu com Judas, quando escolheu amar o dinheiro e odiar Jesus, se dedicar ao dinheiro e desprezar a Jesus. Então vamos ver o versículo 1 a 2 outra vez.
Diz, e dali a 2 dias era Páscoa dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Então nós podemos encaixar esse período cronologicamente mais ou menos como 4 dias depois desse episódio, ou seja, 2 dias antes da Páscoa, que os principais sacerdotes e os escribas, que eram os líderes religiosos da época, conspiravam para prender Jesus da traição e para matá-lo. O propósito deles não era criar alvoroço, era fazer uma coisa escondidas, por isso não queriam fazer durante a Páscoa. A Páscoa era um período que Jerusalém ficava literalmente cheia de pessoas, uma população pequena, relativamente pequena, multiplicava-se em viajantes do mundo inteiro que vinham celebrar essa festa. Eles não queriam fazer isso, mas o que é dito de Jesus? É dito que em João capítulo 1, 29, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, para entendermos melhor, era a festa que comemorava a saída do povo de Israel do Egito. E nessa festa era sacrificado o Cordeiro Pascal. E era necessário então que Jesus cumprisse todo o propósito de Deus, que ele cumprisse a própria Páscoa. Então era a vontade de Deus que Jesus fosse morto na Páscoa. Foi para isso que ele foi enviado. Como esse cordeiro faz o sacrifício final. Então a vontade de Deus prevalece. A vontade dos escribas era que não fosse na Páscoa, mas a vontade de Deus é que fosse na Páscoa, e foi isso que aconteceu. E nós não comemoramos a Páscoa exatamente por isso. Da mesma forma que os judeus comemoravam a Páscoa assim, sacrificavam os animais, faziam toda aquela festa, aquela comemoração. Mas nós lembramos sim da Páscoa, lembramos do seu cumprimento em Cristo. Não sacrificamos animais, mas lembramos que Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado em nosso lugar para nos libertar também da escravidão dos nossos pecados. Essa é a verdadeira Páscoa cumprida em Cristo. É lembrar que a Páscoa do povo de Israel era para celebrar a sua libertação dos egípcios. Isso é também uma figura para nós da nossa libertação, da nossa redenção, do nosso Deus que também veio nos salvar. Mas nós não fazemos isso uma vez por ano. Esse episódio é tão importante que Jesus ordena que seja feito, né, quando nos reunimos em memória dele. E é o que nós vamos fazer em breve, quando comemos o pão, quando tomamos o cálice, em memória de Jesus, na comunhão da ceia do Senhor. Então nós vemos esse cumprimento de Cristo, vai ser em breve, que é relatado ainda no capítulo 14, esse momento em que Jesus já é simbolismo novo, a refeição da Páscoa. No versículo 10, nós vemos Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, buscava como o entregariam em ocasião oportuna. Nós vemos que Judas vai ter com essas autoridades religiosas para entregar Jesus, que isso os alegra, que prometem dinheiro, e Judas agora vai procurar essa oportunidade para trair Jesus. Essa oferta que foi feita faz com que os líderes religiosos mudem de ideia, voltem atrás. Afinal, então, surgiu a oportunidade de fazer isso por traição dentro dos mais próximos de Jesus. Então, afinal, Jesus já vai ser morto na Páscoa. Então, como mencionei, o propósito de Deus vai sim se cumprir. O plano de Deus prevalece e Jesus torna-se esse sacrifício agradável a Deus, Cordeiro que foi morto. Esse sangue da aliança de Jesus aspergido sobre os nossos corações e nos livra da ira de Deus, lembrando também do que aconteceu na 10ª praga do Egito, em que eles matavam um cordeiro pascal e o sangue era passado sobre as portas das suas casas e livra os filhos dos hebreus de serem mortos da praga da morte que veio sobre os egípcios, que veio sobre aquela região naquele tempo. Então, da mesma forma, Jesus é que nos livra da ira de Deus, nos livra da morte, pelo sacrifício, pelo seu sangue, o sangue da aliança, passado em nós. O que é que nós podemos aprender sobre essa atitude de Judas? Será que foi aqui do nada que ele resolve escolher trair Jesus? O que é que levou ele a isso? Né? Claro que nenhuma atitude que nós tomamos é
repentina. Tudo tem uma raiz no nosso coração. Como mencionei, não é, que atitudes de Judas, na verdade, é o próprio cumprimento que Jesus já falou, que não se pode servir a dois senhores. E Judas foi um apóstolo escolhido por Jesus, mas ele não servia a Jesus, ele andava com Jesus, mas não era convertido verdadeiramente, então não tinha Jesus como Senhor. Ele ouvia a palavra como os outros todos, ele via os sinais, mas não se arrependia. E isso é um sinal de como o pecado cega o coração daqueles que não se arrependem e como abre a porta para Satanás agir em sua vida. Porque por mais que seguisse Jesus de perto, Judas não se deixou cativar por ele, porque tinha o coração cheio de avareza, o coração cheio de amor ao dinheiro. O texto de João vai mostrar que, na verdade, essa crítica aqui dita, não é? Para que se fez este desperdício unguento, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. João vai mostrar claramente que isso foi liderado por Judas. Embora o texto aqui também mostre que não foi só Judas, foram outras pessoas, e Mateus vai dizer que foram os discípulos. Mas João enfatiza a presença de Judas ali. Também João capítulo 12, versículo 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: porque não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? E João vai dizer claramente no versículo 6, ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, na verdade, esse argumento, né, por mais justo que pareça, de dar dinheiro aos pobres, era hipocrisia, era uma falsa motivação. O que Judas queria era o dinheiro para ele, né? E uma quantia bem, como eu disse, bem considerável. Se calhar não ia tomar tudo para ele, se calhar ele ia dar de fato aos pobres e ia ficar com uma parte, ter uma parte para ele, é uma coisa muito comum e que não é fiel com o uso do dinheiro. Então Judas já tinha esse comportamento, ele já era ladrão, João mostra isso claramente, ele já era ladrão, tinha esse hábito de tirar o que devia dar para os outros, desviar dinheiro. Era alguém cheio de avareza, do amor ao dinheiro, e que talvez aqui movido pela frustração dessa oportunidade de tomar uma quantia significativa para ele, talvez movido por isso, por essa avareza, frustração, é que ele foi lá ter com os principais sacerdotes, como os fariseus, porque os episódios mostram isso, mostram essa sequência de fatos, mostram que Judas logo a seguir a esse episódio a ir lá falar com eles. Então parece que aconteceu alguma coisa aqui que está ligada realmente. Judas não gostou do que ele viu, do que ele ouviu, desse ensino de Jesus, e vai lá trocar Jesus por uma migalha, por 30 moedas de prata, que era um décimo do valor que ele teria, né, na venda do perfume. Isso mostra então o contraste entre o valor que aquela mulher tinha por Jesus e o valor que Judas dava a Jesus, o desprezo que Judas dava a Jesus, não é vender seu mestre por um preço de um escravo. Era assim que ele tratava aquele que fez tanto, não é? Fez tantos sinais, tantas maravilhas, fez tanto bem, e que o escolheu a dedo, dentre uma multidão, dentre várias pessoas. Judas foi escolhido a dedo por Jesus, e assim que ele trata Jesus dessa forma, por o preço de um escravo. 300 moedas é pouco para quem muito valoriza Jesus, mas 30 moedas é suficiente para traí-lo para quem o despreza. Maria deu o que tinha de melhor pela fé e com amor. Judas deu o que tinha de pior com incredulidade e ódio. Ele resolveu o problema dos líderes judeus, não causar tumulto, e vendeu o seu mestre por um preço de um escravo. Então, irmãos, era essa a mensagem trazida aqui, esse contraste. Nós vemos um coração transformado pelo Evangelho, que ama Jesus, que anseia Jesus, que entendeu a mensagem de Jesus e que procurou honrá-lo enquanto podia. E vemos alguém que esteve sempre ali de forma religiosa, pelas aparências, de tal forma que os discípulos nem sequer suspeitavam de Judas.
Mas vemos ele a entregar o seu mestre dessa forma tão mesquinha, tão rasa, não é? Isso mostra realmente o que é que a avareza faz no coração de alguém. E eu quero deixar essa pergunta para nós como aplicação. A quem que nós temos servido? Nós temos servido a Deus, realmente, ou ao dinheiro? Nós vemos pela vida de Judas que é possível, sim, ser um aparente discípulo de Jesus, ter um aparente compromisso com Ele, sem de fato ser transformado no coração. A mensagem do Evangelho ensina que mais do que ir para a igreja, do que ouvir a palavra, é preciso ser transformado no coração. É preciso nascer de novo. É possível, então, estar a vir para a igreja, achar que somos crentes, mas, na verdade, servimos o dinheiro. Há uma ilustração que costumam contar aí, muitas vezes, é que a pessoa, quando é batizada, levanta a carteira aqui e mergulha o corpo inteiro, menos a carteira. Fica a carteira de fora, não é? Que de fato é um problema, não é? Sério, essa questão da forma como nós lidamos com o dinheiro. O que é o dinheiro para nós? Ele tem a sua importância, tem a sua relevância nesse mundo. Mas é um perigo muito grande a idolatria. A avareza é tratada na Bíblia como idolatria. O dinheiro é tratado como um Deus, um falso Deus a quem nós podemos servir, mesmo estando na igreja. E não é à toa que nós vemos muitos que usam o Evangelho, usam partes do Evangelho, não é fora do contexto, usam Bíblia, usam aparência de religiosidade para servir ao seu próprio Deus. O Deus chamado Mamon na Bíblia, Deus do dinheiro, para roubar as pessoas, não é? Para angariar mais e mais. Mas isso começa com pequenas coisas, não é? Começa com infidelidade da nossa parte em gerir pequenas quantias, não é? De dinheiro, dos nossos bens materiais. Então, qual tem sido a nossa atitude para com os bens materiais, os bens dessa vida? Onde está o nosso tesouro? Será que o nosso tesouro está no reino de Deus? Ou está aqui nessa terra, nas coisas dessa terra, no sucesso, na fama, naquilo que nós podemos tirar de melhor desse mundo? Onde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Será que esse é o nosso caso? Será que o caso de Judas pode ser que aconteça também conosco? Nós sempre vemos Judas assim como filho da perdição, só aquele que não estava destinado a isso e traz Jesus e pronto. Mas será que ele não é semelhante a nós também em muitos aspectos? Será que ele... Nós vimos então que a raiz do pecado de Judas foi essa avareza, esse amor ao dinheiro. Ele não simplesmente traiu Jesus porque Satanás entrou nele naquele momento e ele virou o demônio e traiu Jesus. Não. Foi o pecado que levou a isso. Não. O mesmo pecado que também está no nosso coração. Será que ainda confiamos no dinheiro? Será que ainda somos apegados aos bens materiais? Será que temos sido desonestos em alguma coisa, alguma situação da nossa vida? Não temos feito um relatório correto? Temos procurado nos beneficiar de alguma forma? Desviar alguma quantia para nós, para o nosso benefício? E ainda criticamos Judas, julgamos o Judas e achamos que nunca faríamos o que ele fez? Irmãos, temos que entender que o pecado, seja qual for, por menor que seja, estou a falar só aqui da questão de lidar com dinheiro, quero ênfase aqui, mas qualquer pecado, ele cega o nosso coração. Qualquer pecado que eu permita estar na minha vida, por menor que pareça ser, ele vai cegar o meu coração e levar a fazer coisas terríveis que eu nunca imaginei que fosse capaz de fazer. O próprio Judas deve ter passado por essa experiência quando ele resolveu suicidar-se. Depois que ele fez o que fez, ele tentou remediar a situação, que mostra que ele realmente estava cego pelo pecado. Ele não procurou arrependimento, mas ele teve ali uma consciência da loucura que ele fez, do que o pecado o levou a fazer naquele momento. Mas já era tarde demais, não foi feito. Mas se nós não nos arrependemos dessas pequenas coisas e continuamos a ser infiéis em pequenas coisas, o pecado pode chegar ao ponto de nos levar também a trair Jesus, a negar Jesus, para obter algum benefício terreno, algum prazer temporário do pecado, algum benefício para a nossa parte. Então, cuidado, irmãos. O que eu queria trazer nessa mensagem é para olharmos para Judas nessa perspectiva, não de julgá-lo, mas de julgar a nós próprios, o nosso próprio coração.
e entender que se de fato temos o coração realmente transformado pelo Evangelho, estamos pelo menos nesse processo, o nosso coração ainda vive agarrado a coisas dessa terra, coisas materiais, e vivemos de aparências. E uma forma de sondar isso é pensar se eu estivesse naquela casa, naquele momento, e soubesse o valor daquele perfume ser derramado por inteiro por Jesus, será que eu seria daqueles que também criticaria a mulher? Eu vejo os problemas sociais à minha volta, os pobres a passar fome, necessidade. Talvez os outros discípulos, talvez eles realmente estivessem preocupados com os pobres. Não sei, não é? Judas não. Judas estava, claramente é dito que a preocupação dele era com ele próprio. Mas ainda que fosse com os pobres, não é? Será que eu seria destes que não entenderia o valor daquela adoração a Jesus e acharia que esse dinheiro podia ser melhor empregado de outra forma? A questão é quão valioso Jesus é para mim. Será que eu também sou capaz de abrir mão dos meus bens, do meu dinheiro e até da possibilidade de ganhar ainda mais, de aprofundar ainda mais nessa vida de trabalho, para tirar o máximo proveito possível dos prazeres que essa vida me dá, em benefício, não é? do reino de Deus? Será que eu seria capaz de abrir mão disso tudo? Ou ainda alguma coisa que eu considero mais valiosa na minha vida do que Jesus? Alguma coisa que eu tenho dificuldade em abrir mão? Qual tem sido a minha atitude de adoração para com Jesus? Será que coloco limites na minha adoração? Que eu não importo com o que os outros vão pensar de mim? Isso tem me de fazer coisas, de abrir mão de coisas porque eu fico com medo de que vão me zombar, que vão me criticar, vão murmurar contra mim. Será que eu tenho me envergonhado de prestar homenagem a Jesus? Esse exemplo de Maria nos ensina que muitas vezes a adoração não vai ser entendida por os outros. Nós vamos sim sofrer críticas, vamos sofrer desaprovação dos outros, mas a nossa motivação não deve ser o que os outros vão ver, o que os outros vão pensar, nem para o bem nem para o mal, porque também pode acontecer o caso em que nós estamos num ambiente mais piedoso, em que uma atitude dessas é vista positivamente e que, ao invés da crítica, nós vamos sofrer elogios, não é? E o que é que aquilo pode fazer no nosso coração? Será que eu estou realmente a querer adorar Jesus ou eu estou em busca de elogios, de aprovação dos outros? Minha motivação deve ser que a adoração seja um ato aceitável a Ele somente. Porque a verdadeira adoração, ela flui de um coração que tem um relacionamento íntimo com Jesus, como nós vimos, alguém que se humilha aos pés do Senhor, alguém que é ensinado por Ele. Ela não flui da hipocrisia. E nós estamos a falar simplesmente, não podemos simplesmente transportar esse ato de Maria e agora achar que eu vou derramar um perfume também, uma coisa muito cara, aos pés do Senhor. Não é exatamente esse tipo de aplicações, até porque Jesus já foi, já subiu aos céus, Ele não está aqui, eu não posso fazer um ato igual ao que Maria fez. Então, que tipo de adoração é que eu posso prestar ao meu Senhor? Será que é simplesmente um ato exterior, hipócrita? Porque há muitas igrejas que podem querer manipular esse texto para depois fazer as pessoas, Jesus não está, mas a igreja está, então faça aqui a sua oferta, dê tudo que você tem, tudo mais, e tentam manipular com atos exteriores, enquanto que a pessoa talvez vive uma vida, não está aos pés do Senhor, não tem devoção nenhuma para com o Senhor, mas acha que pode adorá-lo porque deu uma oferta num valor muito alto. Não é essa a ideia aqui do texto, não é? Isso é uma leitura rasa do texto que a pessoa pode usar para manipular. Mas o que é que Jesus requer de nós? Não é? Não adianta eu fingir uma adoração extravagante e homenagens falsas a Jesus quando a minha própria vida, meu testemunho, minhas ações mostram que eu não o conheço de fato. Essa adoração não vai ser aceita, nem sequer é uma adoração. É buscar um benefício daquilo que eu dei. Seja um aplauso, seja porque eu estou à espera que eu dei 1.000 e vou receber 10.000. É que eles ensinam. Não é uma adoração ao Senhor. Uma vez que Jesus não está aqui fisicamente conosco, como é que eu posso honrá-lo hoje? Jesus disse que se me amais, guardais os meus mandamentos. Se me amais, guardais os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Portanto,
honrar Jesus, para eu honrar Jesus, eu preciso ter essa mesma atitude de devoção, passar tempo com Ele, a sós, no secreto, não é? Onde ninguém vê, só eu e Cristo. Eu preciso ser ensinado por Ele através da sua palavra. Porque se eu amo a Jesus, eu guardo os seus mandamentos. Mas quais são esses mandamentos? Eu preciso saber o que é que Ele requer de mim. Eu vou saber o que Ele quer de mim quando eu passo tempo com Ele, quando eu sou ensinado pela sua palavra, e eu vou saber o que é que Ele quer, e então vou obedecer a Ele em tudo que Ele disser. Porque se ficar só até ter a devoção, ouvir, entender e não fazer, também não adianta nada. O que adianta de fato é a obediência, mas primeiro preciso saber o que é que eu vou obedecer, o que é que o meu Senhor requer de mim. O que é que o Senhor quer é que eu seja um servo. E um servo que está sempre pronto a ouvir a ordem do seu Senhor e obedecer e fazer o que Ele quer. É dessa forma que Jesus espera ser honrado por uma vida obediente, um coração submisso à sua vontade, um coração que o adora em espírito e em verdade. Nós podemos e devemos sim louvá-lo, nós podemos adorar o Senhor com ofertas. É verdade que podemos fazer tudo isso. As ofertas aqui na igreja, ofertas no avanço do Reino de Deus externamente, mas tudo isso tem que fluir da nossa vida de devoção íntima com o Senhor, do nosso assentar aos pés dele, um coração humilde e submisso ao Senhor. Que essas reflexões então nos levem a sondar o nosso coração, diante dessa palavra que foi exposta, e que o Espírito Santo nos leve a esse sondar do coração e ao verdadeiro arrependimento de toda a idolatria, de tudo aquilo que tira o lugar central e mais valioso de Jesus, e que nos leva a esse lugar de sincera adoração em espírito e em verdade. E lembrando o texto que foi lido lá no início, que abra os nossos olhos para ver o reino de Deus como esse tesouro que nós encontramos e que vendemos tudo que temos, abrimos mão de tudo dessa vida pela alegria, sabemos que estamos a obter de fato um bem muito maior, que não é simplesmente eu vou dar 1.000 para receber 10.000, não é isso? É muito mais, eu vou receber muito mais, mas é essa entrega que eu não me importo com tudo que eu vou perder aqui, porque eu vou receber na eternidade. E o que é que eu vou receber, não é? Eu vou receber a presença do Senhor, o galardão de estar com Ele por toda a eternidade. E se isso não vale muito mais do que tudo que eu perdi nessa vida, de todos os prazeres que eu poderia ter vivido aqui, com o dinheiro que o dinheiro poderia comprar para mim nessa vida, então nós não entendemos de fato o valor do reino dos céus. Mas se nós entendemos que o reino de Deus é a própria presença de Deus em nós, é Deus habitar conosco, que esse tesouro não tem preço, tudo que nós perdemos nessa vida. Então, se nós entendemos isso, nós vamos ter a alegria que aquele homem tem ao vender tudo. Ele não vende tudo com pesar, ele vende tudo com alegria. E obtém aquele tesouro, aquele campo que tem um tesouro. E que o Espírito Santo então nos convença, nos dê essa alegria de entender o valor de Cristo e de abrir mão do que for preciso com alegria, por amor a Ele. Amém, irmãos?